A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma pré-aula. Eu sou o evangelista Cavalcante, congrego aqui na Sopro Divino em Mauá, e nós estamos comentando aí as lições bíblicas do segundo trimestre, cujo tema é relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Hoje nós estaremos abordando a lição de número 9, uma família nada perfeita. É curioso o título, né? Uma família nada perfeita. Geralmente quando a gente, às vezes, olha para a Bíblia e a gente lê uma primeira vez, a gente pensa que tudo é perfeito na vida dos personagens bíblicos. Mas uma leitura mais cuidadosa, a gente vai ver que não é bem assim. A gente já estudou aí alguns personagens da Bíblia e a gente viu que são famílias iguais à nossa, com as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos dilemas. E aí nós estaremos abordando essa lição 9, onde no primeiro tópico o rei Davi e sua grande família, filhos e parentes na casa de Davi, o problema moral na família de Davi. O textuário nos diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. Isso aqui é uma lei interessante, né, que a gente deve observar, porque essa aqui não falha. Verdade prática: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Por ser uma lei, ela vai se cumprir. Leitura bíblica está no segundo livro de Samuel, capítulo de número 3, do versículo 2 até o versículo 5. Depois do capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 15. Do capítulo 12, versículo 10 até o versículo 13, parte A. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então isso aqui é na vida do grande rei Davi, né? O rei Davi e sua grande família. O primeiro tópico aqui a gente vai fazer uma introdução assim na quem é Davi, né? Davi, ungido por Deus, então é um título muito conhecido. A gente também fala de Davi, um homem segundo o coração de Deus, né? O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel, 1 Samuel 16:1. O 2 vai de Davi, um homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não há dúvida de que o Deus o capacitaria para desempenhar a importante missão da monarquia de Israel, reunificar a nação. Quando a gente olha para a vida de Davi, primeiro a unção dele, uma coisa assim, onde o Samuel vai na casa dele, escolhe ele ali, unge ele, né? Ele agora por exemplo, quando Deus disse para Samuel que ele iria escolher um homem segundo o seu coração de Deus, segundo o seu coração, Davi nem tinha nascido ainda. Ele não tinha nem existia ainda. E aí a gente vai ver no decorrer da história de Davi, a gente vai ver que Davi é um homem muito centrado nas coisas de Deus. Quando ele vai no seu primeiro desafio ali, como gigante, ele confia que Deus pode lhe dar a vitória. Depois a gente vai ver essa trajetória. Quando Davi está tocando ali, a gente vê que o Espírito do Senhor vinha sobre ele. E a gente vai ver no decorrer toda a vida piedosa de Davi, quando Davi está sendo perseguido por Saul.
e algumas coisas ele tem um sacerdote, ele está sempre pedindo a orientação de Deus para onde ele deve ir, o que ele deve fazer. Às vezes que ele não tomou essa orientação foi às vezes que ele se deu mal. Mas a gente vê essa dinâmica de Davi como um homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, e ele vai ser o rei que vai... Qual é a missão dele? Unificar a nação de Israel. E não só isso, a gente vê o próprio Davi ele levando o povo à adoração, a adorar a Deus. Porque ele é um adorador, ele é uma pessoa que ama a Deus, e a gente vê isso na narrativa bíblica. Quando ele está terminando o livro de 2 Samuel, se me falha a memória, no capítulo 24, Davi faz uma coisa interessante, ele diz assim, o Senhor Deus falou por mim. Ele tem essa convicção que Deus falou por meio dele, por meio do seu espírito. Então a gente vê que não há dúvida que Davi era um rei ungido por Deus, né? Ele foi ungido por Deus para a finalidade de ser rei e ele era um homem de Deus. Então são essas observações que a gente olha no texto bíblico, desde 1º, 2 Samuel, os primeiros capítulos do livro de Reis, a gente vai ver como Davi era um homem voltado para Deus. Ele tinha essa inclinação, mas a grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, e o homem, segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Em 1 Samuel 18, 27, em 1 Crônicas, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, 9, 1 Crônicas 14, 13, naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Tem gente que fala 19. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com ele. Aí aqui tem uma coisa interessante, os irmãos que estão ministrando as aulas, pode ver que todas as vezes que a Bíblia, nós falamos de novo, fazer uma recapitulação, né? O próprio que foi, acho que mais emblemático que a gente lembra, o José. A gente vai ver que, ainda que a família de José é a família escolhida, a gente vai ver que o modelo ali já não é o modelo que Deus propôs em Gênesis, capítulo 1 e 2. Você vê que já mudou. Agora a família tem várias esposas, concubinas, que também são conforme esposa, eles vão tendo filhos que são do mesmo pai com outras mulheres, então você tem meios irmãos na família, e aí já fugiu totalmente do modelo que Deus estabeleceu no princípio. E a gente vai ver isso mais para frente. Um exemplo assim que chama a atenção, por exemplo, o Moisés. Moisés é um exemplo diferenciado. Você vai ver que a família dele, os pais são, o texto bíblico, quando mostra a família dele, mostra uma família dentro do padrão estabelecido por Deus. Mas mesmo assim teve problema, né, entre os irmãos, mas não tinha esse problema da difusão aqui, desse problema da fugindo da ordem natural. O Davi, como ele é rei, ele vai precisar fazer alianças, ele vai precisar... e ele está no processo de unificar todo o reino, e aí ele já tinha algumas mulheres que ele, no seu momento de fuga, até a própria filha de Saul é uma das suas esposas, e aí a gente vai vendo que ele vai acumulando as esposas, concubinas, e não só isso, o seu harém vai cada vez aumentando. E aí olha que interessante, a gente vê um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, mas que nessa norma específica que Deus tinha estabelecido, ele está dentro daquilo que era o padrão da época dele. Então Deus está tolerando esse tipo de comportamento, né? O homem ter várias mulheres, que, de novo, foge do padrão estabelecido por Deus. E aí ele tem uma quantidade de filhos muito grande, aí o problema não é ter a quantidade de filhos muito grande. A gente sabe, por exemplo, uma mulher muito conhecida, que é a mãe de John Wesley, teve vários filhos e conseguiu ter os 2 filhos. O John Wesley e o irmão dele foram grandes pregadores, né? Então, no século XIX, século XVIII, 17, nós vamos ter famílias cristãs que tinham muitos filhos, também até 20, 30 anos atrás da nossa época, a gente também vê famílias numerosas. Então a quantidade de filhos não é o problema. O problema aqui foi, um dos problemas que a gente pode perceber é como que o Davi, porque ele, como ele é rei, ele não está tendo um contato com seus filhos, e o que o texto parece, o que nos mostra é que os conselheiros que estão tomando conta dos filhos,
Absalão mesmo, a gente vai ver que o Abner, vira meio que o Joabe, ele vira meio que o conselheiro ali do Absalão. Então a gente vai vendo algumas dificuldades. Por exemplo, a gente vai ver um dos filhos, Urias, vai tentar, Davi está ali para morrer, e ao morrer ele está articulando para tentar tirar o Salomão do trono. Então a gente tem toda essa dinâmica. Por exemplo, o próprio Salomão, ele é um homem, o texto não vai tratar dele especificamente, mas o Salomão, ele é fruto decorrente de um adultério. Davi tem aquele relacionamento com a Betseba, então o filho morre, e aí ele vai novamente ter uma relação com Betseba, nasce Salomão, então a gente vai ver que a vida de Davi é uma vida muito conturbada em relação assim ao seio familiar. Portanto, a síntese do tópico, o rei Davi era um homem ungido e de Deus, entretanto sua família fugiu ao ideal divino. Então percebe que a gente pode, primeiro tópico, a gente percebe uma coisa: um homem pode ser ungido por Deus, ele pode ser um homem de Deus, mas se a família dele fugir do padrão estabelecido por Deus, pode ter problema. No caso de Davi, que nós estamos vendo aqui. Então a gente vê que um homem segundo o coração de Deus, ele pode ter problema sério com a família se ele não cuidar disso. O tópico 2 diz assim: filhos e parentes da casa de Davi, que é o resultado do Davi ter várias mulheres. Ele diz assim: Tamar era filha de Maaca, essa era a filha do rei Talmai, de Gesur, a mãe de Absalão. Ou seja, eles eram irmãos. Este, portanto, irmão de Tamar, está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Amnon, seu meu irmão, filho primogênito de Davi, com Ainon. 1 Crônicas 3:1. Aí você vê, aí tem a Tamar, que é irmã de Absalão, que é meia-irmã de Amon. Aí você vai vendo isso dentro de uma família de 20 filhos e várias esposas. Aí a gente vai ter o próprio Absalão, né? Era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Isso está registrado no capítulo 13 a 19 de 2 Samuel. Sua história é registrada em detalhes, né? Uma história bem longa. Seu nome tem a ver com a paz, mas ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meu irmão, conspirou e rebelou contra seu pai, o rei Davi. E aí, isso aqui, a gente vai ver que tem a filha, que é irmã de Absalão, e o Absalão é um dos filhos que vai dar mais problema, é o que está registrado na Bíblia para o Davi. Né? Ele se levanta contra Davi, e aí a gente já vai vendo aqui as dificuldades de ter uma família muito numerosa com várias mães, né? Que é o caso aqui várias esposas, vamos dizer assim, que o Davi tem. Então você tem essa dinâmica na família dele. Aí você tem um Amnon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainon e gerou Amon. O Amnon, né? 1 Samuel 3:2. Feito homem entre os outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Interessante, quando a gente vai olhar o texto, a gente percebe que ele realmente tem um problema, ele tem dificuldades. Você vê que ele quer ter essa relação com a sua meia-irmã, e após ter a relação, você vê que ele não quer mais ter nada com ela, ele se afasta dela, e aí coloca a moça em dificuldade, e aí a gente tem toda essa dinâmica e esse problema que vai causando na família. O Absalão, que tem até mais na revista vai ter mais um personagem, mas você tem esses 3 personagens-chave dentro dessa narrativa que vai causar um incesto, que são todos eles filhos de Davi. E aí o Davi,
ao saber que aconteceu com a filha dele, não tomou a ação que deveria tomar. Absalão tomou ação, e aí nós temos aqui, né, nesses 3 filhos, né, uma que foi violentada, nós temos um que foi morto e o outro que fugiu. Então, isso era o ambiente da casa de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus. É interessante quando a gente olha esses textos, né? A gente dá até aquela respirada. Ufa, eu pensei que a minha família não era tão. Eu pensei que a minha família era ruim. Então, tem umas famílias meio pesadas na Bíblia. Mas uma coisa interessante no texto bíblico é justamente mostrar a Bíblia ela não mascara a vida de ninguém. Até do homem segundo o coração de Deus. Tem até um livro que eu tenho indicado muito ele em todos os slides, que ele é o mito da família perfeita. E o Israel Belo de Azevedo, ele trabalha muito essa dinâmica de Davi como rei, Davi como pai, e aí ele vai mostrando algumas falhas de Davi como pai. Pai omisso, e ele vai linkando várias coisas ali que é interessante a gente ver. E como o Davi, ele era um excelente estrategista, um rei extraordinário, um homem que tinha uma sensibilidade com Deus, mas aqui ele deu uma pisada na jaca. Ele nem pisou na bola, ele pisou na jaca mesmo. E aí a gente se pergunta, né, como que isso acontece, né? Como que isso pode acontecer? É quando a gente deixa de olhar para a família como menos importante, ou quando a gente coloca as nossas coisas, seja profissional, se for uma pessoa que ele está crescendo na sua carreira, pai de família, e aí ele coloca a sua carreira em primeiro lugar, profissionalmente falando. Se é um obreiro que também está num momento de crescimento do seu ministério, e ele se preocupa mais com a igreja do que sua família. E o Israel Belo de Azevedo, quando ele está falando desse comentário, ele fala isso do obreiro, e ele fala uma coisa, que se a sua família está com problema, deixa o ministério e cuide da sua família. Sua família é mais importante do que a igreja nesse aspecto. E porque se a minha família está bagunçada, está desorganizada, o meu ministério não vai estar organizado. A igreja sadias era constituída de famílias sadias. Então, imagina eu como obreiro, como uma pessoa que ministra, que faz alguma atividade na igreja, onde a gente tem que lutar para ser discípulo de Jesus e ser referência. Como é que eu vou falar de Jesus com a minha família toda desorganizada? Então, é uma das coisas da lição que a gente deve falar muito nessa coisa que a gente às vezes coloca objetivos, propósitos na frente e deixa a família para depois. Então, o Davi, ele tinha uma missão. A missão dele era unificar Israel. E ele conseguiu. Mas ele teve perdas no meio da sua família porque precisava da atenção dele e ele não foi. O próprio Absalão é um exemplo disso. Quando aconteceu essa história trágica que aconteceu na família dele, com a filha dele, ele deveria ter punido o Abnó, ele não puniu de uma forma severa, ele só falou alguma coisa, mas ele não teve uma atitude mais áspera, né? Ele devia ser mais contundente. E o Absalão, ele mata o irmão, ele também não soube lidar com isso. O Absalão é enviado para um lugar distante, fica alguns anos fora. Enquanto desses anos que estava fora, Davi não foi nem conversar com ele. Quando ele retorna, que foi uma articulação do Joabe, mesmo assim, o Davi ainda ficou vários tempos sem ver o seu filho, não se comunicou, e aí foi quando ele foi se revoltando até se levantar contra o seu pai. Então a gente percebe, o texto é muito rico e mostra isso com detalhe, como que Davi, ele, como pai, falhou de uma forma desgraçadamente. Davi, como pai, ele não serve de exemplo para ninguém. Como rei, como homem de Deus, sim. Mas como pai,
é um personagem muito bom para estudar encontro de casais, né? Dá para fazer umas 10 palestras só na história de Davi, como rei, como pai, né? Meu Deus, e interessante que como filho ele não deu trabalho, mas a gente vê que um homem de Deus, segundo o coração de Deus, pode ter problemas muito graves em outras áreas da vida se não der atenção como deve ser. Então, síntese do tópico é, na presente lição, Tamar, Absalão, Amnon e Jonadab, né? Eu não comentei o Jonadab, são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Então, ele não deu atenção no que estava acontecendo nesses filhos e trouxe muitas dores de cabeça para Davi. E aí a gente leu Gálatas 6:7, né, da questão daquilo que o homem planta, ele colhe, que é a consequência daquilo que a gente faz. E aí, no tópico 3, o problema moral na família de Davi. As consequências da sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 2 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei, mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato. O rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Eu tenho aprendido uma frase com um pastor, eu tenho estudado com ele, pastor Jairo, e eu já disse aqui que a gente é livre para fazer o que quiser. Só não é livre para escolher as consequências. A única pessoa que teve essa possibilidade que eu me lembro foi Davi. O próprio Davi teve essa opção de escolher. E as três não era muito boa. Então foi a única pessoa que eu me lembro, né? E quem tiver outro personagem pode colocar aí escrever na descrição, escrever nos comentários aí, que no momento eu não me lembro de um personagem que cometeu, né? Pisou na jaca e Deus deu a opção dele, ó, escolhe 3 coisas aí como consequência. Então, a consequência vem. Então, a gente pode fazer as coisas erradas da forma como a gente quiser, né? Nós somos livres, temos total liberdade, e como filhos de Deus, nós temos mais liberdade ainda, nós somos livres, né? Então, a gente pode escolher fazer o que quiser. Então, Davi tinha essa deficiência moral, ele não tinha domínio próprio. A gente vê pelas mulheres que ele vem acumulando, e o que aconteceu, o próprio ato que aconteceu com ele, Betseba, a forma como ele se portou ali, mostra que ele era um homem que ele tinha um problema muito grave na questão da sexualidade, né? Na questão da sensualidade, ele tinha uma fraqueza nessa questão. E aí é onde ele caiu. A gente vê no texto bíblico, em relação a Davi, ele tem essa questão da sensualidade, ele tem uma fraqueza na questão de imoral, por isso cometeu o adultério, e também você vê que ele tem um problema também com questão do exército, né? Ele tinha essa coisa de ser um rei, quando ele conta o seu exército, ali ele mostrou ele deixou de confiar em Deus e confiou mais no seu exército, que realmente era um exército muito poderoso, tinha os valentes de Davi. Então chegou um momento que ele olhou mais para o exército e esqueceu que as suas vitórias vinham de Deus. Então ele deixou meio que a vaidade naquele momento tomar conta dele. E que essas coisas são interessantes? São coisas que ocorrem na vida de Davi quando eles já estão no ápice, quando ele alcançou aquilo que Deus tinha prometido. Ele unificou o reino, ele está trabalhando para que todo o reino prospere, ele vai trabalhar para que o templo seja construído. Ele mesmo não vai, mas ele vai trabalhar para conseguir juntar recursos para que isso aconteça. Então ele está num momento, ele produziu muito, e agora ele chega no momento que ele está tranquilo em relação a tudo aquilo que ele passou de perseguição, os momentos quando ele foi ungido e estaria fugindo no deserto, nos vales, nas montanhas. Então ele está num momento muito bom da vida dele, e é onde ele vai cometer as piores bobagens que um homem, segundo o coração de Deus, poderia fazer. E aí
segundo o incesto e a morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado do incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. As consequências inevitáveis disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu irmão Amnon como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza, de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para um laço indigno. Então a gente vê toda uma trama dele para ter um encontro com a sua meia-irmã. Depois a gente também vai ver toda uma trama do Absalão para atrair o seu irmão, deixar ele bêbado, matar ele. Né? Então a gente tem todas essas coisas acontecendo. E o interessante é que quando Davi peca, Deus diz que a espada jamais apartaria da casa dele. Então a gente vai ver, Deus fala, o que você fez em oculto, com você acontecerá a olho nu. As pessoas, então o próprio Absalão é o filho que vai ter relação com as concubinas de Davi livremente para todo Israel ver. Então por quê? Porque no caso, porque ele foi imprudente, né, no seu comportamento quando ele é rei, quando ele tem a relação com a Betseba, e isso vai ter as consequências na família dele. E a consequência do que aconteceu o que aconteceu com a filha dele, ele não ter tomado uma ação enérgica, isso ocasionou na morte do seu filho primogênito e a fuga de Absalão, que é o filho que vai causar muito problema para Davi. Ele tem que fugir de Israel, ele tem que deixar o trono, senão o filho dele mataria ele. E depois, no final dessa história, mas pra gente vai ver que o filho dele será morto em batalha, e ele até pede para que não machuque o moço, mas foi as consequências das atitudes que Davi não teve quando aconteceu essas coisas, e também fruto de um ato que ele tinha realizado lá atrás, no caso com Betseba. Então a gente vê Gálatas 6, 7 se cumprindo cabalmente aqui. E o 3, a vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Nós temos vivido essa mesma questão da desorganização da família. É comum no nosso meio a gente ver pais que casam, têm filhos e depois casam de novo, têm outros filhos, e aí a gente tem muito meios irmãos, meias irmãs, porque a gente também vê hoje as famílias sendo desorganizadas. Então isso, se não for bem cuidado, aí os irmãos que têm um conhecimento da palavra de Deus têm que saber como que lidar isso, né? Por exemplo, os pais que foram casados, tiveram filhos naquele relacionamento, se separaram, casaram e tiveram outro filho. Como que vai se dar o cuidado, toda a educação desses filhos? É um problema da nossa época. Como a gente lida disso como igreja? Então, o filho vai para a casa da mãe e vice-versa. Como que é isso? A gente vê que de uma forma diferente, mas a gente está tendo a mesma coisa. Essa questão de meio irmãos, né, principalmente nas questões íntimas, como que isso é o cuidado que tem que ter. Então, como que um cristão que conhece a palavra de Deus, ele vai lidar com esse tipo de situação? O mais certo é ficar naquilo que Deus estabeleceu. É o padrão que Deus estabeleceu. É o homem, a mulher, o casamento até que a morte os separe. Né? A gente sabe que tem a cláusula do divórcio, ela é bíblica, pode ser usada em questões específicas de adultério, há todo um debate. Eu entendo que só quando a pessoa realmente adultera, e colocaria uma coisa mais agravante aí. Eu acredito que quando há violência doméstica, né, eu acredito que também é uma cláusula que pode ser usada para o divórcio. Eu ficaria na questão aí se a pessoa casa ou não. Aí eu deixaria que o pastor é a pessoa mais indicada para estar aconselhando esses irmãos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente viu que
Davi era um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas ele foi negligente nessa área específica da sua vida na família. E nós vimos tudo o que aconteceu com os filhos dele. Síntese do tópico 3. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma família, uma relação sóbria e saudável na família, incluindo a vigilância, a proximidade e o exemplo. Claro, o Davi é um rei, um monarca, certamente muito ocupado, mas isso não justifica o fato de não olhar para o que está acontecendo com a família. Então, o fato dele ter 20 filhos, ele tinha que ter um momento para olhar o que está acontecendo com os filhos dele. Né? E, de novo, né, na época do Davi não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha YouTube. Então, imagina hoje também, né? Então, conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhado de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade e como a atualidade está desajustada. Tem uma frase muito famosa aí de assim: pare o mundo que eu quero descer. O mundo está tão louco que... E essas são as obras consultadas que eu tenho deixado para os irmãos, que tem sido de muito valia. O mito da família perfeita, que ele trata com maestria essa questão de Davi, vai dando exemplos. Então os irmãos aí que vão dar aula, que se tiver esse livro e conseguir, vai ser um livro muito bom. Eu usarei certamente muitas coisas dele na aula, né? Na aula a gente tem mais tempo, dá para trabalhar ali tudo que ele está comentando no livro. Quem é quem na Bíblia, então a gente trabalha todos esses personagens que a gente foi tratando aqui na lição. Então tem ali um tópico relacionado a cada personagem. E a questão do comentário histórico-cultural, que é uma ferramenta excelente para a gente saber a questão da história, como que era essa questão dos filhos, da família, como a questão histórica que está acontecendo ali nessa passagem bíblica. E são obras de grande valia, eu queria deixar aí para os irmãos como uma referência. E eu já quero agradecer a todos aí em nome de Jesus, que possa ser uma bênção na vida de vocês e que nós possamos continuar aí até caminhando para o final, né? Já estamos na 9ª aula, falta 3 aulas para acabar o trimestre, né? Então a gente vê que passa muito rápido. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus.